Sejam todos muito bem-vindos de volta. Aqui eu sou Bernardo Duarte, esse é o Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião, da TVC, onde nós falamos sobre o assunto sobre espiritualidade. É um programa laico onde todos são muito bem-vindos e aqui o nosso intuito é disseminar o conhecimento. Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Bem-vindo, Roberto! Muito obrigado, Bernardo. Olá, pessoas reconectadas. Sejam bem-vindos, Você sempre muito elegante, com essa camisa, já veio com a florida, agora com coqueirinhos, tá bem bacana. Agora eu vou ter que me superar, né? Vai ter que se superar. Bom, enfim, eu sou um libriano com acidente escorpião, esquece libriano, foca em escorpião que eu aprendi que isso é mais sucesso. Nós temos hoje aqui com a gente ele que é astrólogo, apometra, eu adoro essa palavra, e um dos idealizadores da técnica Caminho Cósmico. Vamos aprender o que é isso. Eu tentei dar uma pesquisada, não entendi muito, mas acho muito interessante. E não só isso, né, Roberto? O cara já disseminou sua técnica, atendeu pessoas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, passou uma grande temporada na Itália. Então, aqui com a gente hoje, Eduardo Barbezan. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito que prazer. Eduardo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de falar desse trabalho aí tão interessante. Eduardo, para começar, duas perguntas muito importantes. A primeira, qual é seu signo, para a gente saber como vai lidar. Tá. E depois a gente queria saber... Porque você já estudou, né? Sobre como lidar com signos. Não, eu estou aprendendo. Eu já estou começando a ficar assustado, mas eu estou aprendendo. E segundo, eu queria que você falasse sobre você, a sua trajetória, como é que você chegou na espiritualidade, na astrologia, enfim. Tá. Bom, meu signo é peixes, então... Isso é bom, se isso é ruim, ninguém sabe, só você mesmo. O pisciano é aquele maluco, né? Que tá entre a genialidade e a maluquice, porque é quem transcende a matéria, vamos dizer assim, né? Transcende as plataformas da matéria. Como eu cheguei até aqui, né? Com esse trabalho, com astrologia e dentro da espiritualidade. Na verdade, eu nasci um pouco assim, né? Eu nasci um pouco já diferente, digamos assim. Era difícil, acho que pro meu pai e pra minha mãe ser meu pai e minha mãe, sabe? Aquela criança que era cheia de coisa, de surpresa, assim, que via coisa, falava de... O primeiro livro que eu pedi pro meu pai, acho que eu tinha 4 anos, foi sobre ufologia. E ele com 4 anos? E ele não... Porque tinha um clube do livro que pedia o livro e comprava, assim. E aí ele não entendeu, assim, por que você tá pedindo... ufologia, acho que não quer um outro de desenho. Eu dizia, não, que não é esse. Do Mickey, né? Não Mickey, alguma coisa assim, não. Eu quis ufologia, eu queria sobre constelações, queria ir no planetário, enfim. Então já começou muito cedo. Uma certa, digamos, sensibilidade. É uma criança que não dormiu por um ano. A mãe levava em tudo que era lugar para entender o que está acontecendo com o filho, enfim. Paralelamente a isso, eu fui... Eu lembro que quando a gente é criança, assim, ainda mais a nossa geração, a gente tem que ir pra igreja, tem que fazer... A nossa que você diz é a minha tua, né? Porque o Roberto ele é bem mais velho novo. Que a gente. Eu sou bem mais jovem. Eu acho que é nossa. Visivelmente. Se você tá dizendo que a geração, a diferença pequena de 20 anos pra mais, 20 anos pra menos, é a mesma geração. A gente tinha os dogmas, tinha aqui na missa, tinha aqui na igreja. E eu lembro que eu fazia perguntas na igreja pro padre e ele ficava me colocando de penitência, porque não tinha resposta. Então, eu sempre fui um buscador de conhecimento, sempre me interessei. E aí eu ia escondido, assim, pro centro espírita, pras outras coisas que não eram da religião católica, para conhecer. E era escondido da minha família, ninguém podia saber e tudo mais. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre energia, sobre como era um fluido energético, como eram as outras vidas, outras dimensões, sempre lendo muito. Eu não exercia isso como profissão, sempre fui... Eu trabalhei com saúde, sou fisioterapeuta, educador físico. E, de uma certa forma, era com a energia que eu trabalhava, era com pessoas que eu trabalhava, sim, era com a cura frequencial, vamos dizer assim, que eu trabalhava, né? Até que uma hora não teve jeito, a vida me levou a fazer o que eu faço como profissão, porque todo mundo me requisitava para isso. Quero saber isso, quero saber disso, a sua energia muda isso, cura aquilo, eu já tô melhor, tô mais feliz, enfim. E aí eu falei, bom, então eu vou me especializar nisso, até porque não tinha mais tempo de fazer outra coisa. Então foi isso que me fez chegar até aqui. Muito estudo, muito caminho indo levando assim, e o estudo. Legal. Eduardo, alguns registros antigos sugerem que a astrologia ela é do 3º milênio antes de Cristo.
né? Então é uma coisa bem antiga, né? E por muito tempo foi cadeira obrigatória de alguns cursos de universidade, inclusive como medicina, né? Até pouco tempo atrás a gente fala que o tempo passa muito rápido, 1800 e pouco tempo atrás, né? Para a história, pouquíssimo tempo atrás. Ontem. E é muito difícil, por muito tempo foi muito difícil distinguir a diferença entre astrologia e astronomia. Sempre foi muito complicado essa distinção. Você pode explicar pra gente, na prática, qual é a diferença de astrologia para astronomia? Interessante a pergunta. Assim, ó, existem o mundo dos astrônomos e o mundo dos astrólogos. Não necessariamente eles concordam um com o outro. Tem astrônomo aí que não gosta de astrólogo. Porém, tem muitos astrônomos que também estudam astrologia. O fato às vezes até antes dessa data, a astrologia já existia. Tá? Os povos mais antigos, o que a gente tem de história e de... Tem os Vedas, né? Antes dos Vedas, tinha os da Suméria, lá de longe, dos Vedas, exatamente. Eles sabiam da existência de planetas como Urano, Netuno e Plutão, mesmo sem ter o equipamento para ver Urano, Netuno e Plutão. Porque até Saturno a gente vê a olho nu. Passou Saturno, a gente não vê mais o planeta, ele está muito distante, que é Urano, Netuno e Plutão, vamos dizer assim. E eles sabiam da existência e da influência desses planetas, mesmo sem ter o equipamento. E mesmo tendo equipamento, para olhar Saturno hoje, ele é uma estrela pequenininha, minúscula no céu. Você não vai saber que aquele ali é Saturno. A gente sabe porque quando está em conjunção com a Lua, por exemplo, você olha a Lua e tem uma estrelinha do lado, que ele sabe que aquele é Saturno, porque hoje a gente tem o programa que nos mostra que Saturno está conjunção Lua. E isso era feito à mão, por ciclo. Então todas as civilizações antigas, você pode ver, tem as pedras, Templo do Sol, Templo da Lua. Então, desde os Incas, dos Maias, dos Vedas, dos Sumérios, eles têm as marcações, né? Que eram geralmente em pedras, que eles colocavam onde tinham os solstícios, os equinócios. Stonehenge, lá na Inglaterra, tem isso também muito forte. Então eles foram observando os movimentos do céu, dos planetas, e foram detectando os eventos que aconteciam no nosso planeta, a partir dos movimentos planetários. E aquilo tinha um ciclo. Agora, por exemplo, um ciclo de um planeta Saturno tem 30 anos para dar uma volta. Então eles ficavam muito tempo estudando um ciclo planetário e detectando o quanto aquilo ia causar de evento no planeta. Então, desde as guerras, o nascimento das crianças, dos reis, a fertilidade no planeta, desde da colheita melhor, tudo isso era baseado pelo céu, pela astronomia. Porque a astronomia são os movimentos dos planetas, são os corpos astrais, os corpos celestes e os movimentos deles. Então, de fato, o que está acontecendo quando a gente lê um mapa, o planeta está ali acontecendo. Porém, a grande divergência é que, do ponto de vista da Terra, aquele planeta está passando por aquela constelação. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Entendeu? Então eu costumo dizer assim, bom, se antes de ter o equipamento já se sabia de Urano, Netuno e Plutão, se do ponto de vista da Terra eu acho que Saturno está na constelação hoje, por exemplo, de Capricórnio, onde será que está Saturno se eu estiver lá em Saturno? Sim. Né? E como essas civilizações sabiam da existência desses planetas? Essa é uma questão que eu me pergunto muito. Ou seja, é um programa, uma tecnologia que veio de fora, provavelmente. Mas, Eduardo, é porque a posição de outros planetas, a nossa data de nascimento, como é que elas influenciam a nossa vida, influenciam a nossa personalidade? Então vamos falar um pouco, continuando a pergunta do astronomia versus astrologia. Astronomia, a gente tem um eixo que se chama zodíaco, onde o nosso sistema solar gira em torno desse eixo. Então tudo está em movimento, mas o sistema solar está girando em torno desse eixo que é o zodíaco. Ao redor desse eixo... O zodíaco é a roda dos animais, se não me engano, né? Isso. Círculo dos animais, Círculo dos animais e esse eixo onde o nosso sistema gira. Ao redor desse eixo a gente tem as 12 constelações. Que são eras, foram eras no mundo dos deuses, foram eras na civilização da Terra também, né? E são ligados, então são os arquétipos e são os signos, desde Áries até Peixes. Do ponto de vista da Terra, a gente passa para a próxima constelação a cada 30 graus.
E os planetas têm o tempo deles de caminhada, vamos dizer, da velocidade deles. Por exemplo, o Sol, ele anda 1 grau por dia. Então, em 30 dias, ele passa para a próxima constelação, do nosso ponto de vista da Terra. Então, o mapa do nascimento, na verdade, é uma posição astronômica no céu. O Sol hoje está passando pela constelação de Escorpião, Saturno e Plutão está passando na constelação de Capricórnio, a Vênus também está passando na constelação de Escorpião, a Lua está na constelação de Virgem, Lua é muito próxima da Terra, então ela tem um ciclo de 2 dias e meio para mudar de constelação. E esse é o mapa. O planeta tal estava em tal constelação. A astrologia, a gente costuma dizer que é o espírito da astronomia. Ela vai trazer a interpretação disso. Então, a constelação, o arquétipo, está ligado ao arquétipo, que é o signo, ela tem elementos, características, então, dos elementos água, fogo, terra, ar, que trazem características, que conectam com a gente, porque nós também temos os elementos dentro do nosso corpo físico e do nosso campo energético, né? E ele vai trazer essas características por campo magnético. Por influências de gravidade e campo magnético. Mas é interessante, porque tem uma sacada aí da astrologia que eu acho que é um programa que funciona muito bem, por sinal, muito preciso, é matemático, né? A roda astrológica, a mandala astrológica tem 360 graus, dividido em 12. Então é uma pizza de 12 pedaços com 30 graus cada um. Ela vai mudar um pouquinho dependendo do lugar. Nos países tropicais ela é 30. Mas mais para o norte pode ser um pouquinho de mudança em relação às latitudes e longitudes, mas de uma certa forma ela tem 12 setores, 12 signos, 12 constelações e os planetas transitando nessa mandala, trazendo características pra gente. Isso nunca mudou? Não, isso nunca mudou. Mudou assim, existe, por exemplo, a astrologia védica. Eles fazem um cálculo que a astrologia tradicional e a moderna não faz. Por exemplo, eles fazem um cálculo de graus que de fato matematicamente existe, que eles até falam que o signo que você acha que não é aquele signo. É um estudo, é pertinente o cálculo deles, sim, é interessante, eu não sei a astrologia védica, mas a leitura deles é diferente calculando o grau anterior, porque eles fazem um cálculo... porque tem anos que as eras funcionam de um jeito, anda 1, anda 2, e a astrologia que a gente usa moderna ou tradicional, ela segue um ciclo direto, ela não faz esse cálculo, esse ajuste percentual, vamos dizer assim. Então isso pode mudar alguma coisa, então eles têm uma precisão e uma leitura diferente, mas eles também olham diferente para aquilo, porém não muda muito num geral. Então não há muito impacto para a astrologia. Não tem muito. Mas tradicional. A gente, os antigos, eles tinham conhecimento das 12 constelações, né? E hoje a gente sabe que são 13, né? Tem um Serpentário aí que entrou mais uma constelação. Isso. Né? Que vai empurrando um pouco os signos, né? Isso. Isso muda tudo? Então, isso tem a ver também com isso, que é um afastamento, né? Que dá mais um tempo onde os Vedas fazem esse cálculo, a astrologia védica faz esse cálculo. O Serpentário sempre existiu. A gente tem dentro da astrologia uma coisa que se chama estrelas fixas, que são outras constelações que também atuam dentro da astrologia, se você for interpretar um pouco mais profundamente aquilo. O Serpentário é uma delas, né? Eles colocaram outro planeta, depois destituem Plutão de planeta, aí volta Plutão a ser planeta, porque é meio que acompanhando o que os astrônomos estudam. Porém... Você quer acompanhando o ovo, né? O ovo faz mal, aí não é considerado planeta. O ovo não faz mal, aí agora é considerado planeta. Agora, então, o que a gente observa como astrólogo é que isso não muda. Não vai mudar nada. Até porque o tempo em que o Sol passa pela constelação do Serpentário, ele vai causar a mesma influência, digamos assim, do que aquele Sol passando naquele decanato de Escorpião, por exemplo. Então, ele vai causar a mesma coisa. Então a gente pode dizer que não há um impacto, não há uma relevância ao ponto de impactar a forma que a gente Isso não é uma relevância. Pode até ter um impacto, mas não dá uma relevância, entendeu? Agora, o que me faz acreditar mais ainda nesse, porque é um programa, né? Que tá meio já determinado ali algumas coisas. Mas a gente fala que os astros, eles influenciam, né, no nosso comportamento, no psique, na nossa energia, né, nossa energia primordial, né? Mas eu te pergunto, Edu,
quais astros, né? Porque a gente sabe hoje, a gente tem o conhecimento que são mais de 170 bilhões de galáxias, né? Então é muita galáxia para você considerar, né? Então, é como você falou, depende do ponto de vista, né? Então depende da constelação, quando eu nasci, depende da constelação que estava atrás do Sol no dia que eu nasci, né? Então, como considerar isso? Vocês, astrólogos, consideram essa, de alguma maneira, ou se não consideram para a leitura do mapa, você, como astrólogo experiente, acredita que existe relevância na posição dessas outras 170 bilhões de galáxias? Que elas também interferem na gente aqui na Terra? Com certeza interfere. A gente não tem um estudo disso como tem na astrologia, por exemplo, né? A astrologia, vamos dizer assim, que são os planetas do nosso sistema solar que estão mais próximos a nós. Então, consequentemente, eles vão impactar muito mais a nossa história. E já é muito assunto. Já é assunto para não acabar mais. Então, a gente tem mapa natal, Revolução Solar, que é o mapa do ano, quando a pessoa faz aniversário que muda. Aliás, você fez agora, né? 28 de setembro. Já mudou tudo, acabou. Mas tudo já bem. era. Então, 28 de setembro, ele é o quê, Roberto? Sou libriano. Libriano, que a gente estava estudando que é o que funciona. Não, tem que cuidar um pouco do libriano é complicado. Inclusive, a gente está meio ressabiado com o Roberto Mas aqui no por estúdio. quê? Neudo que está libriano com medo é ali, complicado? Neudo, nosso cameraman está com medo do Roberto, que a gente descobriu que libriano... Mas Não vamos sou lá. o signo do equilíbrio, da beleza. Esse também da beleza. Da beleza, você vê como tá errado, né? Ô, Eduardo, a gente tem que dar uma olhada nesse mapa do Roberto, que ele não é belo, eu aprecio o que é belo. É verdade, isso é verdade. Isso é uma característica Eu sou libriana. belo aos olhos da minha esposa. Não, da do também não, da tua mãe, talvez. Mas vamos lá. Bom, voltando. só voltando aqui. Por exemplo, a Lua. A gente vê claramente o efeito da Lua sobre o nosso planeta. Nascimento dos bebês, os ciclos das mulheres, os ciclos de gestação, o cabelo que cresce. O meu não cresceu muito, precisa de muita lua, né? Mas existe, né? O que tem ainda cresce um pouquinho. Que é muito próximo, ela está ligada diretamente com a gravidade do nosso planeta. Os planetas têm campo magnético, tem campo elétrico, tem gravidade. Nós temos campo magnético, campo elétrico e gravidade. Então, por uma questão de ressonância mesmo dos elementos, a gente o céu conversa com a gente. Se a Lua, que é um satélite que a gente considera muito pequeno, atua tanto na nossa vida e talvez muito forte, porque é próximo, Lua no mapa pode ser uma coisa ótima, pode ser uma encrenca. Né? Imagina um planeta do tamanho de Júpiter, por exemplo, que pra gente está muito longe, mas para um sistema está do lado, né? Então, os planetas do sistema solar influenciam na nossa vida cotidiana, vários setores da vida, espiritual também, energético também, vocação para coisas, dons, talentos, tudo está dentro da astrologia. Como eu me relaciono, como eu falo, como eu trabalho, como eu sou se eu for pai, como eu sou como eu for mãe, como eu me mostro, o que eu escondo, né, librianos? Fala teu segredo, então, Roberto. Se a gente for colocar as estrelas que estão por trás, com certeza influenciam, com certeza, mas aí teria que ter um estudo aí muito tecnológico, Bernardo, muito estelar, Eduardo, que está chegando. Em relação a gêmeos, por exemplo, a gente vê gêmeos que assim, nasceram praticamente na mesma hora. Tudo bem, há uma diferença de segundos e tal, mas tem personalidades diferentes. Tudo bem. Mas pessoas que nasceram mesmo de mães distintas, mas no mesmo horário, mesmo dia, e que têm personalidades diferentes, como é que se explica? Bom, não só personalidades, como destinos, muitas vezes, totalmente diferentes. Não, é interessante essa pergunta. Todo mundo me pergunta diferentes. sobre os gêmeos, né? Não o signo de gêmeos, mas gêmeos, filhos gêmeos. É muito interessante. Geralmente eles têm 5 minutos, 2 minutos de diferença. Às vezes isso causa uma diferença, por exemplo, na Lua, porque a Lua estava em mudança. Às vezes no Sol, que o Sol estava em mudança. Mas geralmente é o mesmo mapa. O mais interessante dos gêmeos é que os ciclos da vida são muito parecidos. São praticamente os mesmos. Casa na mesma data, se forma na mesma data. É muito doido isso. É muito... Eu adoro, né? Eu sou apaixonado, assim, mas eu fico intrigado com a precisão, né? Porém, os planetas são polarizados. Eles podem desenvolver um assunto, um planeta, numa casa, ele tem vários assuntos. Ele pode ter uma polaridade, por exemplo, um Plutão. Plutão ele pode ser uma força de transformação como uma força de destruição.
uma força para construção e uma força de destruição. O que acontece com os gêmeos é que um, geralmente, desenvolve uma parte do mapa, uma parte da polaridade do planeta, e o outro a outra. É muito interessante isso. No caso, teoricamente, eles completariam. Astrologicamente falando. Sim, talvez não é tão bom para uma parte o que ele desenvolve do que para outra. Ficou com a parte ruim da laranja, né? É, ficou com a parte mais pesada da laranja. Mas o mapa tem muitos contrapontos também. O mapa é balanceado, existe um balanço ali, senão a pessoa também não. A gente pode falar que não é algo determinista, é uma tendência. É uma mas tendência. Que a própria cultura, vivência. Isso. Pode... Eu sempre falo isso da cultura, né? Porque aqui a gente nasceu, tem uma cultura. Se a pessoa nasceu no mesmo horário que eu, no mesmo dia lá na China, ele vai funcionar diferente. Mas tem uma tendência, né, Eduardo? Mas tem muitas coisas vão ser muito parecidas como características e como ciclos da vida. Partindo desse pressuposto que temos uma tendência, você acha que isso poderia prejudicar ou tendenciar no nosso livre-arbítrio? Ou então boicotar esse livre-arbítrio, uma vez que eu nasço já predestinado com tendências para um comportamento? Então, Bernardo, aí é um assunto interessante, porque vai cair até num trabalho que eu desenvolvi, né? Que é um caminho cósmico que usa a astrologia como base. Eu vejo muitos mapas nas consultas de pessoas, de almas, de personalidade com capacidades incríveis de realização de coisas, de dons e atributos, e por questões culturais, familiares ou de crenças, ela não desenvolve o que ela veio fazer. Ela entra na matrix da manipulação ou da crença dos pais, dos ancestrais, ou que a vida trouxe para ela, e tá no mapa aquilo, e não desenvolve talvez aquilo que ela veio desenvolver. Ou seja, eu acredito que o mapa ele vai acontecer, independente da escolha que você fizer. Mas a gente consegue... Então ferrou o livre-arbítrio? Não ferrou o livre-arbítrio. Você tem atalhos onde você pode sair daquela situação, por exemplo. Você tem outras conexões que você pode se conectar com outra frequência e não passar por aquilo de uma forma muito diferente, ou usar aquilo não como a responsabilidade da tua vida, mas sim como um hobby, por exemplo. A gente fala que são os macetes que a gente vai tendo com a astrologia para chegar... Então, na verdade, assim, você pode não escolher o que você vai passar, mas como você vai passar. Qual a intensidade que você vai passar? Como você vai passar, qual a intensidade, como aquilo vai te impactar, como você... Então seria uma outra visão da questão do livre-arbítrio, né? Então assim, não é o que você escolhe, é como você escolhe passar por aquilo que você não escolheu. Como você escolhe passar. Tem coisa que eu falo assim, ó, a pessoa tá com um trânsito X no mapa, um trânsito de Plutão, vai acontecer a mudança, não vai ter jeito. Ela vai ter uma transformação em algum ponto. Nesse ponto eu não acho que a pessoa escolhe muito, não. Eduardo, só uma curiosidade. Na época, assim, na década que eu nasci, nos anos 90, por ali. Por favor. O signo era quem definia a pessoa. Todo mundo que, sou libriano, eu sou geminiano e tal. Houve um período, eu tenho visto que o ascendente hoje parece que tem mais importância, mas é porque isso sempre teve, ou é um sinal dos tempos, ou a astrologia mudou, como é que se explica isso? Tem também a questão da precipitação da equinócio, não, e aí tem que muda lua, tudo, né? Tem o mar, tem a forma que a pessoa nasceu. Por isso que chama mapa, né? Mapa astral, né? Porque todo o mapa ele funciona, não é só o Sol, que seria o Libra, não é a Lua, todos os planetas eles estão ali funcionando. Tem muita coisa de temperamento que vem dos Vedas, que vem da astrologia médica, se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, que tem a ver com se era primavera, se era verão, tem a ver com o momento do planeta e tudo mais. Inclusive Jung também foi um grande estudioso exatamente. da astrologia. Então isso já vai mudar. Você pode ter o mesmo mapa com temperamento sanguíneo, o mesmo mapa com temperamento colérico, o mesmo mapa com temperamento fleumático. Né? Colérico. Por que o colérico Qual é foi teu pra signo, mim? Bernardo? Não falou. Bem, Eduardo, e antes eu queria te fazer uma pergunta. Não, e respondendo ao ascendente, rapidinho. O que acontece com o ascendente? O ascendente é uma roupa que a gente veste. A gente se mostra, como as pessoas nos veem, né? Então, aos 30 anos, a gente tá, o que a gente diz, a oposição do ascendente. Você nunca vai ser o ascendente, porque essencialmente você é o Sol, você é libriano. Mas o ascendente, ele é uma roupa. O médico tá de branco todo dia. Você entende o médico, conhece o médico com aquilo lá de branco. Se ele muda de roupa,
muita gente não vai conhecê-lo. Mas ele também é um médico. E ele é tanto médico, daqui a pouco ele só é um médico. Então com 30 anos você se vê como ascendente, você também se vê aquilo. Mas você não é o ascendente, porque aos 30 anos a gente está em oposição ao nosso ascendente, dentro de uma angulação, a gente está a 180 graus. É só por isso. Perfeito, entendi. Eduardo, pra gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar. Eu já ouvi falar muito bem da tua técnica, do caminho cósmico, né? Então eu queria que você respondesse depois dos comerciais o que é o caminho cósmico. Então com a gente hoje aqui é Eduardo Barbezan, sempre aqui comigo, e muito elegantérrimo Roberto Leão, né? Hoje a gente falando Libriano. Hoje a gente falando sobre astrologia e o caminho cósmico. Fique ligado, não saia daí. Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, que é rapidinho, a gente fala com Eduardo Barbezan sobre o caminho cósmico. Você sabe o que é? Descubra aí com a gente. Até já já! Olá, estamos de volta. Você está na Reconnect, seu programa da TVC sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que esse programa vai reprisar no domingo às 15h30, tá? Então fica ligado. Também, simultaneamente, quando você está vendo esse programa, também vai ao ar na nossa plataforma do YouTube, que vai estar aqui embaixo, a plataforma do YouTube, que você também pode curtir. Também, se você não quiser ter o desprazer, talvez, de olhar pra gente assim, na TV, na nossa pequena imagem, você pode ouvir o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming através do nosso podcast. Siga-nos também nas redes sociais, @reconnect.brasil. Aqui com a gente, Eduardo Barbezan, ele que é astrólogo, né? Então ele é o idealizador da técnica Caminho Cósmico. E a gente encerrou o primeiro bloco perguntando para ele: Eduardo, o que é o Caminho Cósmico? Então, Caminho Cósmico é uma técnica que ela vem daquela história que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? Que a pessoa tem um mapa cheio de capacidades e ela não desenvolve aquela capacidade por vários fatores culturais, sociais, familiares ou de crenças. Bom, o Caminho Cósmico é uma técnica que é como se fosse uma junção da astrologia com a apometria quântica, que foi desenvolvida por mim e pela Karina Greco, que vai estar aqui no programa, com certeza, que falando da apometria quântica, é uma técnica incrível. O que a gente sabe até agora, né, Bernardo, é sobre a ciência mais comum, sobre o átomo, né? Uhum. A ciência quântica, ela vai além disso, né? Ela vai em micropartículas, partículas subatômicas. E essas partículas, elas têm muita informação e muita energia, né? Então, e aí a gente vai entrar em assuntos muito maiores do que apenas a vida aqui no planeta. A vida cotidiana, a vida que a gente consegue palpar. Que é a vida espiritual, a vida energética, a vida em outras realidades, em outras dimensões. Isso acontece o tempo inteiro, né? A linha de tempo, passado, presente, futuro. A própria astrologia, eu costumo dizer que é uma linha é uma máquina do tempo. Uhum. O planeta Terra é uma máquina do tempo. Porque eu posso ir lá há muitos anos atrás, por exemplo, quando você nasceu. Há muitos brincadeira. Anos. Muitos. Ou a gente pode sem moral hoje, né? Não. Ou a gente pode ir há muitos anos à frente, pelo programa, pelo movimento dos planetas. Uhum. Bom, vamos falar um pouco de ancestralidade. A gente não precisa acreditar em nenhuma filosofia apenas pensando na ancestralidade do DNA. A gente tem o DNA que a gente sabe, né, cientificamente, que traz cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, predisposição a doenças, dons e atributos, a voz e tudo mais. Mas existe o DNA quântico e o DNA energético também, que ainda não foi estudado. A ciência quântica agora está entrando com várias questões. Tem a epigenética, o estudo da epigenética, né? Genética. Que ela permeia o DNA. Exatamente. A gente herda sabe até 14 gerações, se eu não me engano. Então, isso que eles descobriram, né? Porque tem muito mais. A gente sabe que um filamento de DNA guarda mais informações do que 600 bilhões de CDs. Um filamento.
600 bilhões de CDs. É muita informação. A gente não sabe. Assim como a própria medicina de neurologia não sabe todo o funcionamento do cérebro, Sim. toda a parte neurológica que a gente tem ainda. Não foi estudada. Bom, o DNA quântico energético, digamos assim, ele traz informação da ancestralidade. Então vamos supor que você... O tataravô do tataravô do tataravô, lá na época medieval, sei lá, passou pela guilhotina, foi cortada a cabeça, né? A gente pode trazer essa informação no nosso DNA quântico, porque tudo é informação, é registro, o registro não Sim, sai. sim. O computador é assim, o registro fica lá. Vamos supor que a tataravó da tataravó da tataravó era uma médica que mexia com ervas, e portanto naquela época era bruxa, e ela foi passou pela Inquisição. Então vem aquele medo, vem aquela dor, Exatamente. vem aquela revolta. A gente carrega isso no nosso DNA Também vem o quântico, conhecimento, energético. Então, e também vem o conhecimento, porque às vezes tem um atributo, um conhecimento ali que tá... Eu digo que tá preso na nuvem, né? Que precisa fazer um download do sistema, tirar aquela informação da nuvem e colocar no HD da pessoa. Mais ou menos isso é o caminho cósmico. Então, como o nosso campo magnético da Terra hoje está muito acelerado, e as explosões solares estão cada vez mais fortes, porque o Sol está morrendo, então ele está explodindo. Vai demorar para morrer. Muita calma, Leonino, que é regido pelo Sol e precisa do Sol, né? Segundo a ciência, né, é mais 4,6 bilhões de anos, né? Porque ele tem mais ou menos a idade da Terra, né? Isso. Então, toda energia, não é nenhuma energia perene, né? Ele tá gastando energia, ele tá só gastando gastando energia. Então, um dia ele vai apagar. E isso acelera, exatamente, isso acelera. Vai apagar. E das explosões solares sai uma partícula que chama neutrino, por exemplo. O neutrino ele é extremamente forte de energia, tem muita energia e muita informação, muita. Sim. E ele se locomove pela gravidade, não é energia elétrica, é energia gravitacional. Enfim, é muito interessante. E a gente tem pontos de gravidade, a gente recebe essa informação toda. Então, por conta disso, essas informações quânticas, essas pastinhas, elas estão sendo abertas, Sim. são manifestadas. E muita gente está saindo da casinha, né? Tipo, desenvolve pânico, desenvolve depressão, desenvolve ficar fora, falta de atenção. As próprias almas que estão chegando, né, as crianças, elas têm uma outra configuração e elas não conseguem se inserir nesse sistema aqui. Mas ela estava pensando, você está falando, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque você imagina, nós temos os nossos karmas e dharmas espirituais que nós trazemos para resolver, né? Ou para honrar alguma coisa, vamos dizer assim, ou a missão de alguma coisa, partindo do princípio da relação reencarnacionista, é isso? Reencarnacionista, desculpe. Então nós trazemos muita coisa para resolver, mas também nós trazemos partindo do princípio que você está falando, todos os karmas, dharmas, ciência, traumas, medos e culpas no DNA, que já não tem nada a ver com karma e dharma ancestral espiritual, né? Então tem o karma e dharma espiritual e a gente está trazendo aqui o karma e o dharma físico, de DNA. Então são duas coisas que a gente está meio que aprisionado nisso aí, não? Por isso a gente questiona algumas questões sobre karma e algumas questões sobre livre-arbítrio. Porque dentro da dimensionalidade da Terra, a gente vai daqui até ali. Não tem muito para onde ir. Então não sei, eu posso escolher se eu vou fazer um caminho assim, se eu vou fazer um caminho reto, mas eu vou ter que ir até só ali, não posso mudar muito. E aí o que está acontecendo? Essa mudança também frequencial do planeta está trazendo essas confusões energéticas ou de sistema, vamos dizer assim. O caminho cósmico é um grande programa, um grande ajustador, um grande compilador de programa. Ele faz uma tradução e uma compilação de um programa para ser acoplado naquela alma ou naquele paciente. Eduardo, você falou sobre a questão antes, né, da astrologia, que existe uma tendência da pessoa que nasceu e tal. E agora você falando que tem algo que a gente carrega no DNA, né, que são dores que a gente já carrega na nossa genética, na nossa herança genética. Assim, mas assim, onde é que entra o que a gente tem de tendência, o que a gente vai vivenciar por causa dos astros, e onde é que entra o que é herança genética? Isso não choca? Quem é que ganha, né, nessa cara de braço? Nessa batalha entre, né, a nossa herança genética, a nossa tendência astrológica enfim, de ação, de vivência. Então, vamos supor que o caminho cósmico é o seguinte. A gente tem a mandala astrológica, ela tem 12 casas, 12 setores. A gente tem um chakra no nosso corpo, que se chama chakra humeral, que fica
aqui atrás das costas, entre as escápulas, que é humeral porque é perto do osso do húmero, que tem 12 pétalas. Ou seja, a mesma configuração de uma mandala astrológica. Então, é como se quando a gente nascesse, a gente recebesse aquele programa daquele céu do dia, hora e ano que a gente nasceu. E aquilo vai ser influenciado, a gente vai ser influenciado, nós vamos estar à mercê daqueles movimentos planetários, vamos dizer assim. Certo? Agora, aí é quando você falou, como que uma pessoa desenvolve um mapa de um jeito e outra do outro? Entram nisso daí. A herança do DNA, a herança do DNA quântico e a da ancestralidade que a gente traz pode estar influenciando nisso aí. Às vezes a pessoa tem uma configuração ali de Plutão com Lilith no mapa, em Escorpião. Talvez seja seu caso. Não, brincadeira. Isso é bom, se for bom é meu caso. Que ela pode ter uma ancestralidade, e com cauda do dragão, que é um ponto do mapa que está ligado à nossa ancestralidade, ao que a gente traz de bagagem, ao passado, que vai dizer que você foi um grande mago, que você trouxe na ou alguma das suas ancestralidades foram de grandes magos. Isso a gente não sabe em que nível está, porque pode estar no nível da Terra, mas pode estar fora da Terra. Porque uma alma não é feita, produzida na Terra, as almas chegaram na Terra. Isso tem pela história, toda a história, a gente pode procurar isso pela história. Então você pode ter sido... O que é um grande mago? Um grande mago é quem sabe lidar com os elementos, é quem sabe manipular elementos, sim, é quem tem conhecimento de simbologia, de pontos energéticos de um planeta, de geometria sagrada. Sim. E a Terra está cheia de elementos, né? A Terra tem uma tabela periódica incrível, ela é uma biblioteca viva de todos as espécies que possam existir, dos reinos, é incrível. Então, um grande mago é quem sabe lidar com esses elementos e manipular essas energias. Perfeito. Até hoje é assim. Então, às vezes você traz isso no teu DNA quântico, como ancestralidade, e isso pode ser uma coisa que te destrói, porque lá naquele linha do tempo, você tinha uma briga, você teve uma inquisição, tá preso, né? E o caminho cósmico, ele vai pegar esse ponto onde nós estamos hoje, onde está a alma hoje, porque na astrologia tem isso, cauda e cabeça do dragão, no mapa tem isso. A cauda é onde mais ou menos você está, onde a vida é confortável, onde você já tem ali a bagagem para realizar as coisas, e a cabeça do dragão é onde, quando acabar essa fonte da cauda, a cauda é como se fosse uma caixa d'água gigante, que parece que nunca vai acabar essa água, mas ela vai acabar. Então a possibilidade de renovar a vida é indo para a cabeça. É onde a gente tem grandes coisas para surpresas assim que a gente pode descobrir de dons e talentos, está na cabeça do dragão. Então, aonde está a gente, o mapa agora, para onde a gente vai? O caminho cósmico faz a mesma coisa, só que fazendo uma compilação dos programas, vamos dizer assim. É como se a gente liberasse a lixeira, né? Liberasse alguns aplicativos que não estão servindo mais, fizesse downloads de outra atualização desse sistema, e a pessoa passa a vibrar numa outra frequência, num outro megahertz, vamos dizer assim. Não tanto à mercê da manipulação da frequência que a gente está, porque tem uma manipulação gigante, aí já é um outro assunto também, mas enfim, a Terra está manipulada, é tão descarado que ninguém vê, né? O alimento, o som, tudo né? Ninguém tá lá ninguém quer ver, na TV, né? falando que tem uma coisa legal acontecendo, ou que tem uma professora de yoga dando aula para crianças, ou que tem alguém falando sobre astrologia. Não tem isso, tem outros assuntos que deixam a frequência muito baixa e é onde tudo pode estar acontecendo ali. Então o caminho cósmico vai conectar essa alma, essa pessoa, aos dons e atributos divinos dela, mais superiores, como se ela acessasse a nuvem dela de atributos e dons divinos e tirasse essa memória de DNA quântico das coisas que possam estar aprendendo, das coisas que estão travando, das coisas que podem causar medo, culpa. Mas ele deixa a pessoa consciente desses traumas ou não necessariamente? No atendimento que eu faço com o caminho cósmico, eu faço a leitura do mapa dela, trazendo isso para a consciência. E só de trazer isso é quando a gente clica nos aplicativos, assim, já vai abrindo, a pessoa fica assim, nossa, e faz uma ressonância com a vida dela, é absurda. E a pessoa mesmo já começa a falar, nossa, isso aqui... Então, na verdade, compilando assim, o mapa astral, você identifica as características e tendências de futuro, tendências de talento, tendências, as coisas. E no caminho cósmico você pega toda essa informação que o mapa te dá e trata. Seria isso? Seria isso. E trata de forma
quântica, vamos dizer assim, Sim. em vários níveis. Porque a forma que eu falo quando é forma quântica, que vai além da linha do tempo, que vai além da linha dimensional, que trabalha o ser como um todo, em todas as dimensões e tempo que ele está se manifestando. Porque o próprio planeta Terra, ele se manifesta até nona dimensão. Então a gente pode ter corpos e manifestações até nona dimensão. O passado e o futuro é a mesma coisa. Que nós somos ainda... a gente é o resultado de uma explosão. Explodiu ali no Big Bang, nós somos ainda o resultado dessa explosão. Então, tudo que mudar no começo da explosão vai se manifestar aqui e vice-versa. Existe uma crítica muito grande hoje, acho que você já deve ter se deparado com isso, da questão de tornar científico o que seria fé, crença, sentimento, sensação. Né? Há essa necessidade mesmo de tornar científico, de termos como quântico, de falar de DNA, de uma genética espiritual, etc. Isso é necessário para que se possa explicar, ou para que a pessoa possa ter uma consciência e lidar melhor com essas transformações, com esse esclarecimento, enfim. Eu sempre falam assim, né, que a ciência um dia ia se encontrar com a religião, né? Eu vejo a religião como muito importante para muita coisa, para se chegar... Eu vejo como caminhos para se chegar a um todo. E a gente não tem parâmetro nenhum para julgar qual é o melhor caminho, porque todos são caminho, né? Mas cada religião tem seu dogma, suas leis, assim como um país. Cada país tem suas leis, suas diretrizes. Se quiser morar lá nos Estados Unidos, você vai ter que submeter a lei dali. Mas existe... quem tem o conhecimento, né, Roberto? Quem tem o poder, também quem tem a manipulação, né? Quem consegue manipular para um lado ou para o outro, né? Então eu costumo dizer nas palestras de curso que o conhecimento liberta. E conhecer-se é libertador. O mapa convencional, uma leitura astrológica convencional, já é uma libertação, porque é um autoconhecimento. Que você torna o que está dentro consciente, né? Consciente. Você fala assim, olha, a vida funciona assim para mim, esse planeta funciona assim para mim, né? Eu tenho uma condição no mapa, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um planeta que é Urano, na casa 3. A casa 3 são os movimentos do dia a dia, os seus trânsitos, a sua comunicação, agenda de trabalho. Tudo pode ser considerado casa 3, porque é a casa de Gêmeos, a casa da locomoção, do comércio. Eu tenho Urano. O que Urano faz? Ele muda. Então eu já sei que isso vai acontecer. Eu não sou de aceitar. Eu não aceitava que Urano mudava a minha vida, por exemplo. Mas ele muda a ponto assim: o avião não vai. Já cheguei a pegar avião que a pessoa fala, seu Eduardo, boa viagem. E o avião ia para outro lugar, era outro avião. Era outro destino. E a pessoa olhou a minha identidade, me deu boa viagem. A agenda mudar. Por exemplo, aqui em Fortaleza aconteceu isso. Eu cheguei para atender, a pessoa não tinha levado a chave do consultório, a agenda teve que mudar. Então eu já sei que isso vai acontecer. Então eu crio ferramentas para que isso possa ficar mais fácil, entendeu? Que é esse Urano na casa 3. Então, por exemplo, a gente tem configurações no mapa que vão levando a gente para algumas atitudes, para algumas mudanças, para algumas coisas, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo melhorar, entrar no jogo. É mais libertador para mim. Eu não vou achar que eu sou maluco, porque aí se eu tiver uma crença que eu sou desorganizado, que eu não consigo fazer uma agenda, que eu não consigo me programar, eu me programo, mas eu já me programo porque vai para mudança também. Mas você tá falando da questão da aceitação, fazer uma pergunta para você, cara. Você não acha que de repente porque o mental da gente é fogo, cria né? tudo. É fogo. Então, por exemplo, você chega pro Roberto, que é libriano, com orgulho, né? Libriano. Se você quisesse elogiar ele e falasse, Roberto, você é leão, né? Seria um elogio grande pra ele, né? Que é meu signo. Então, se você falar assim, o cara desde pequeno ele foi tratado como leonino e começou a ler sobre leonino. E começou inconscientemente a se comportar como leonino. Né? Você acha que isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente tem uma glândula no corpo que é a glândula pineal. A glândula pineal, se eu tivesse alguma imagem que para adorar, podia ser a glândula pineal, para ficar lá. Ela, de fato, ela realiza, ela transforma impulso eletromagnético em eletroquímica.
Ou seja, ela recebe... Por isso funciona o reiki, por isso funcionam as mandalas, por exemplo, que são informações, os passes, símbolos, né? Os passes, os mantras, os benzimentos, as intenções, os benzimentos. Porque tem uma glândula, tem uma intenção. Isso vem com a fé, com a pergunta que tu tinha feito anteriormente. Aquela intenção, como tinha na Bíblia, que a mulher fala, Jesus, você me curou. Ele diz, não, você se curou. Uhum. Porque ela acreditou tanto naquela fé, que a glândula pineal dela recebeu aquela informação. A pineal comanda todas as outras glândulas, que soltou os hormônios ali, que um deles contraía o útero, e ela parou de ter hemorragia. Então ele fala, tua fé te curou. Uhum. Então a fé é um pouco científica também. Porque ela é uma glândula que transforma, que é o segredo do segredo, né? Aquele livro. Transforma em impulso eletromagnético. Aí é uma grande jogada, Roberto, porque imagina que a gente é capaz de criar a nossa realidade. Sim. Então isso pode acontecer. O cara fala que a vida inteira foi leonino, só que ele vai ser um leonino libriano. Mas ele vai ter característica mais proativa, mais de frente, que o libriano não tem. Pegada no seu signo, né? Que você fala, não, cara, mas você era pra carregar aqui, pelo teu mapa astral, você é pra carregar muito mais característica, por exemplo, de virgens do que do teu signo de leão. Não! Eu sou um puta leonino, não sei o que a pessoa eu vou agir como leonino. Eu já atendi gente que achava que nem era aquele signo ali que eu tava falando. Ela diz, todos os astrólogos falam que eu sou isso, mas eu não sou isso. Então... Eduardo, a gente conversou uma vez com um psicanalista, a gente perguntou pra ele se a mediunidade era algo sobrenatural ou era sugestão. Ele deu uma resposta que eu acho muito bacana. Não interessa. O que importa é como impacta na sua vida, como você lida com aquilo, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Assim, você tem que acreditar também. Não adianta você fazer, seja qual for a técnica, ou enfim, se você não acredita, se você não está entregue àquilo, né? Eu costumo dizer que assim, não interessa nem a mediunidade e muito menos assim, que às vezes querer saber não interessa, porque até a gente dá um exemplo muito interessante no curso, porque às vezes tem muitas terapias que falam assim, mas a pessoa precisa permitir, dar permissão. Então se você a gente que tem, todo mundo tem mediunidade é um acesso, é uma capacidade de perceber, né? É uma informação, exatamente, e conseguir fazer algo com aquilo. Uhum. Então todos somos meio médicos, até porque somos co-criadores de uma consciência criadora, né? Sim. Isso é muito legal. Então, se você é um médico e tá passando alguém na rua, essa pessoa passa mal e tá tendo uma convulsão, você vai dizer assim, você permite que a pessoa nem tenha consciência. Então, às vezes, a mediunidade é um acesso ao próximo andar. E você tem uma vista que aquela pessoa que tá no primeiro não tem, mas tá todo mundo no mesmo prédio. Não tem essa, né? Só que para aquela pessoa, às vezes, ela nem acha que existe, por exemplo, o quinto andar. Você fala assim, caramba, tem o quinto andar aqui, olha, tem uma visão muito interessante, tem um lago ali, uma praia ali, mas quem tá no primeiro não vê. E você vê, então, o que a gente vai ajudar igual. De consciência, então não né? importa se é mediunidade, isso não tem a ver. Tem a ver com você poder fazer algo. Ajudando, orientando, trazendo uma informação. Agora, eu costumo sempre dizer, como é o melhor jeito da gente ajudar as pessoas, é nos ajudando. Porque antes de colocar a máscara na criança, coloca em você primeiro. Então, se eu sou uma frequência e eu emano essa frequência, eu tenho que estar bem. A minha frequência tem que estar emanando, porque só por campo magnético eu já vou passar isso pro outro. E é uma coisa que eu faço muito na astrologia. E o caminho cósmico, ele ajuda muito, porque a pessoa um pouco sem ter que trabalhar muito, ela recebe essa nova configuração de programa. É muito legal, muito interessante. Mas a astrologia, quando a pessoa tem um dom que vai tocar a música dela, por exemplo, eu falo pra ela, faz isso, mesmo que seja como hobby. Vamos ver como é que faz. Então ela entra numa frequência que é a dela e a vida dela muda, só fazendo como hobby. Ela não precisa deixar de ter as responsabilidades dela, mas ela vai fazer aquilo que a alma dela vibra com aquilo, entende? Eduardo, você falou que estudou ufologia. Eu vou me vingar porque eu também sou escorpião. Nos anos 50, quando você estudou ufologia, existem vidas em outros planetas? Com certeza. Essa é a coisa mais certa que a gente... Todos nós somos de outro planeta. Eu não sei nem se eu tô na Terra, mas que existe outro lugar, existe. Nós todos somos de outro planeta. A alma não foi criada no planeta. Então, nós somos todos extraterrestres. Só estamos vivendo aqui, morando aqui. O que eu acho paradoxal, né? Porque a gente trata mal o nosso planetinha, né? Vamos combinar. Mas somos todos extraterrestres. Acabamos muito bem esse bate-papo com a última pergunta do Roberto. Eduardo, queria muito agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Então, aqui embaixo vai estar as informações dos contatos do Eduardo, a página do Eduardo,
o telefone de contato das pessoas que assistem o Eduardo dá palestras, dá cursos e atendimentos no Brasil inteiro, como eu falei no começo do programa, inclusive fora do Brasil, né? Então, Eduardo, quero muito você aqui do nosso programa, vai ser um grande prazer. Tem assunto você já faz parte disso. Mais 2 programas. Nem falei do Libriano. Pois é, eu sei que foi uma honra você estar com o Libriano, com o Acidente Escorpião, mas também foi uma honra para mim. Que estatisticamente, não vou falar isso que eu vou mexer com muitos librianos que nos assistem. Muito obrigado, Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Valeu, obrigado, nos reconectamos. Bernardo. Nos reconectamos. Valeu. Esse foi mais um Reconnect. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se você perdeu parte desse programa, esse programa inteirinho, nós temos a nossa reprise aos domingos, e também aqui no cantinho você vai encontrar a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, que você pode ver esse e outros programas anteriores na íntegra, inclusive com conteúdo exclusivo, tá? Se você quiser ouvir só o áudio, você vai no nosso perfil podcast, né, no nosso podcast, na sua plataforma de streaming preferida, tá ok? Muito obrigado, esse foi o Reconnect. Até a próxima Reconexão. Valeu!